Olá, eu sou Girão Virgílio Kawanga, engenheiro químico formado pela Universidade Agostinho Neto de Angola. Neste artigo, nos predispomos a abordar sobre a absorção do corante azul de metileno a partir de soluções aquosas usando resíduos ou desperdícios agrícolas como adsorventes. O conteúdo desta apresentação contemplará uma introdução, objetivos, conceitos fundamentais de adsorção, os procedimentos experimentais, os resultados e discussão, assim como as conclusões. Ora, a presença de corantes nos recursos hídricos é, a todo modo, uma preocupação. Preocupação esta que não se limita para as espécies aquáticas, como é o caso das plantas, que vêm a sua atividade fotossintética sendo interrompida, mas, sobretudo, aos seres humanos, já que pode propiciar a presença de corantes, a ocorrência de enfermidades como dermatites, câncer, entre outras. Então, buscar métodos que visem remover estes corantes dos recursos hídricos é imperioso. E neste quesito, a adsorção tem ganho destaque em relação aos outros métodos sugeridos, dadas suas vantagens como baixo custo, fácil operação e eficiência na remoção destes corantes. O carvão ativado tem sido o adsorvente mais utilizado neste processo, dada a sua alta eficiência, todavia, apresenta inconvenientes como o alto custo operacional e o fato da sua superfície ser quimicamente positiva o limita a participar em outras situações. Então, tem havido busca por outros materiais que sejam potenciais substitutos do carvão ativado e potenciais adsorventes, muitos dos quais têm sido resíduos agrícolas, como também será mostrado neste trabalho. O geral deste trabalho consistiu em investigar a remoção do corante básico azul de metileno a partir de soluções aquosas, usando resíduos ou desperdícios agrícolas como folhas gastas de chá de cachimbo, cascas de limão e carol de milho como adsorventes. Os específicos consistiram em estudar o equilíbrio e a cinética de absorção do corante em cada um dos três adsorventes a três temperaturas distintas e representá-los por modelos matemáticos. O que é a adsorção? Bem, a adsorção é uma operação unitária de transferência de massa em que moléculas de um fluido aderem à superfície de um sólido. O fluido é denominado adsorvato e o sólido adsorvente. A adsorção pode ser física ou química. A adsorção física distingue-se da química sob diversos critérios. Em termos das forças que intervêm na ligação entre o adsorvato e o adsorvente, na absorção física, essas forças são relativamente mais fracas, as conhecidas forças de Van der Waals. Já na química, essas forças são comparáveis às das ligações químicas. Na absorção física, o calor da absorção é inferior a 20 kJ por mol. Já na química, é superior a este valor. Na absorção física, ainda, o adsorvato conserva a sua natureza, uma vez que não há nenhuma reação química. Ao passo que na absorção química, o adsorvato é transformado num outro composto. Na absorção, é importante perceber-se também o que é uma cinética de absorção e o que é uma isotérmica de absorção. Cinética de absorção fornece informações sobre o quão rápido as moléculas do adsorvato aderem à superfície do adsorvente. Já uma isotérmica de absorção é uma relação no equilíbrio entre a quantidade do adsorvato na solução e a quantidade de adsorvato retida na superfície do adsorvente a uma temperatura constante, daí o termo isotérmica. A literatura nos fornece modelos teóricos de isotérmica de absorção, entre os quais são destacados o de Langmuir e o de Freundlich. O modelo de Langmuir, assim como o de Freundlich, apresentam dois parâmetros ajustáveis, sendo os parâmetros de Langmuir teóricos, ou seja, podem ser deduzidos, já os de Freundlich são empíricos, ou seja, são obtidos meramente a partir da experimentação. Brunauer, Emmet e Teller propuseram um novo modelo, que é, na verdade, uma extensão do modelo de Langmuir,
denominado modelo de BET, ou se preferirmos, BET, e eles adicionalmente admitem a possibilidade de a absorção ocorrer em múltiplas camadas. Brunão, Hermet e Teller afirmaram que não há necessidade da primeira camada estar completa para que as camadas subsequentes comecem a ser constituídas. Para este modelo é apresentada a equação para um sistema sólido-gasoso e para um sistema sólido-líquido. Existem também modelos cinéticos que nos ajudam a perceber o comportamento cinético da absorção, entre os quais destacam-se o de pseudo-primeira ordem e o de pseudo-segunda ordem. Para cada um destes modelos é apresentada a equação na sua forma diferencial. Uma vez integrada esta equação, ela apresenta-se assim. E uma vez linearizada, esta equação apresenta-se assim, sendo Kf a constante de pseudo-primeira ordem e Ks pseudo-segunda ordem. Na parte experimental deste trabalho, usou-se como adsorvato o corante azul de metileno. Como adsorventes foram utilizados o carol de milho, cascas de limão e folhas gastas de chá de cachimbo, cada um dos quais foi obtido nesta forma inicial e foram recebendo tratamentos sucessivos até a forma final em que foram utilizados, com as granulometrias aqui apresentadas. O procedimento ou os procedimentos experimentais consistiram no seguinte: preparava-se uma solução mãe de azul de metileno com concentração de 10 mg por litro. A partir desta e por diluição eram preparados os padrões de concentração conhecida. E uma vez que esta solução é corada, entende-se que ela absorve intensamente na região do ultravioleta visível. Então, o método utilizado para analisar essas soluções foi o método de espectrofotometria de absorção do ultravioleta visível, tendo-se utilizado como equipamento um espectrofotómetro. A leitura dos padrões de concentração conhecida no espectrofotômetro nos fornecia valores de absorvância, o que permitia relacionar para cada valor de absorvância um valor de concentração, através da curva de calibração, que foi obtida considerando o comprimento de onda para a máxima absorvância do azul de metileno, que as experiências revelaram ser 660 nanômetros. O sistema de contato entre o adsorvato e o adsorvente. Aqui nós tínhamos LMEs encamisados sobre um agitador. Este agitador permitia a homogeneização da mistura entre o adsorvato e o adsorvente. E os LMEs encamisados permitiam a circulação de água que vinha de um banho termostato com o objetivo de fixar as experiências numa temperatura constante. E esta agitação era de 150 rotações por minuto. Face a isto, eis os resultados. O tempo de equilíbrio para a absorção em carol de milho, chá de cachimbo e casca de limão foi de 6, 5 e 5 horas, respectivamente. Atentando para as curvas cinéticas, vemos que depois dos tempos indicados, ainda há um ligeiro decaimento da concentração, mas não se tomou o tempo a seguir, porque o decaimento conseguido nesse intervalo em relação ao tempo gasto é claramente desprezível. Uma outra questão interessante é que a temperatura considerada para o tempo de equilíbrio foi a de 20 graus. Por que se as experiências foram conduzidas nas temperaturas de 30, 40, assim como a de 20 graus? Bem, pela equação de Arrhenius, percebe-se que o aumento da temperatura favorece a cinética do processo. Portanto, contanto que se determine o tempo de equilíbrio na condição mais desfavorável, este tempo de equilíbrio servirá de certeza para as outras temperaturas. E para o nosso caso, a condição desfavorável é a condição da temperatura mais baixa. Estes dados de cinética da absorção permitiram ajustar os modelos teóricos a eles, e os resultados revelaram que o modelo de pseudo-segunda ordem ajustou-se melhor. Por quê? Porque, uma vez que estes modelos foram ajustados na sua forma linear, a disposição de dados cinéticos que mais se aproximaram ao comportamento de uma reta corresponde ao melhor ajuste. Dito de outro modo,
Atentando para os valores de coeficiente de correlação nesses gráficos, que é o nosso R ao quadrado, vemos claramente que temos valores muito próximos à unidade, o que aponta para uma relação linear mais forte. Os dados de equilíbrio permitiram a obtenção das isotérmicas de adsorção de forma prévia. E vemos que estes gráficos estão descaracterizados por causa da grande heterogeneidade desses materiais. E também nota-se que as isotérmicas estão incompletas. Todavia, pode-se ter uma conclusão prévia de que o intervalo de temperatura em que se trabalhou não tem grande efeito na obtenção da isotérmica de adsorção. Portanto, uma única temperatura deste intervalo é suficiente para se prosseguir com as análises, o que possibilitou que as próximas experiências fossem conduzidas a uma única temperatura, que no caso foi mais prático considerar a temperatura ambiente. E desta forma foram obtidas as isotérmicas de adsorção definitivas para os 3 adsorventes. E do mesmo modo, o modelo de Bethe foi ajustado a estes dados experimentais. Os pontos discretos são os dados experimentais e as curvas correspondem ao modelo de Bethe ajustado aos dados experimentais. O modelo de Bethe fornece parâmetros como CS, que é a concentração de saturação, Qm, que é a quantidade máxima absorvida correspondente à monocamada, e o D é a constante que relaciona o ponto de inflexão entre a parte côncava e a parte convexa do modelo de Bethe. Portanto, comparando a adsorção em carol de milho, chá de cachimbo e casca de limão, nota-se claramente que em termos de Qm nós temos valores mais altos para a adsorção em carol de milho. E isto aconteceu quer para a experiência 1, quer para a experiência 2. Um outro critério de comparação é a percentagem de remoção de azul de metileno em função da massa de adsorvente utilizada. E aqui notamos claramente que a adsorção em calor de milho removeu cerca de 100% do corante. Temos valores muito próximos a 100%. É caso para dizer, uau! E a absorção em chá de cachimbo obteve valores de percentagem de remoção próximos a 90%. Já em cascas de limão, tivemos valores abaixo de 70%. Alguém poderia perguntar, será que estes materiais são eficazes na remoção da cor dos volumes líquidos? Ora, vejamos. Eis uma solução de 6 mg por litro de azoto de metileno antes da intervenção de adsorção. E olhem o que acontece depois. É caso para dizer, uau! Houve uma remoção substancial da cor da solução. Portanto, pode-se concluir que os materiais aqui testados absorvem sim o azoto de metileno, embora com potencialidades diferentes. A absorção em calor de milho atinge equilíbrio ao fim de 6 horas, ao passo que em chá de cachimbo e casca de limão ao fim de 5 horas. O modelo de Epsilon da segunda ordem ajustou-se melhor aos dados cinéticos. O modelo de Bethe em relação ao Langmuir e Freundlich ajustou-se melhor aos dados de equilíbrio para os 3 adsorventes. Comparativamente, pode-se concluir que o carol de milho foi o melhor adsorvente entre os 3 testados. Portanto, este trabalho evidencia o fato de materiais tidos como resíduos agrícolas e de abundância comprovada em Angola poderem ser usados para fins que beneficiem a qualidade dos cursos de água, o meio ambiente e, por conseguinte, a saúde dos seres vivos. Obrigado pela atenção dispensada.